Olá, meus queridos! Bom, nessa videoaula aqui então a gente vai estar vendo aí a estrutura de controle for, né? Vamos estar terminando esse capítulo 1 aí, que ele tá esse capítulo de revisão geralmente é um pouquinho mais chatinho, né? Mas ele é necessário para que vocês tenham aí a base sólida para vocês estarem trabalhando com o PHP, tá certo? Bom, a gente vai estar vendo aqui o for, que é uma outra estrutura de controle. Vamos nessa? Deixa eu pegar aqui, tá? Então for, o que que ele é? Tá? For é igual estrutura de controle, e ele também é um laço de repetição, tá certo? Que nem o while onde a gente viu, tá? Bom, ele é uma estrutura de controle que estabelece esse laço de repetição, né? Que estabelece um laço de repetição. Por que uma estrutura de controle? Porque ele realmente controla alguma coisa ali, tá? Dentro dele. E ele recebe três parâmetros, tá? O primeiro parâmetro do garoto, o que que é? Parâmetro é, deixa eu pegar aqui, vai ser igual a definição do operador, onde a gente aí define o operador e atribui um valor a ele, tá certo? O segundo parâmetro é a condição desse meu operador. E o nosso terceiro e último parâmetro é o incremento ou decremento do operador. Para que isso? Para você estar, através dele como while, manipulando, né, o operador, dizendo se ele vai se incrementar ou não. E o legal é que ele já estabelece isso dentro do parênteses, né? Então aqui, por exemplo, o operador i. Por que a gente sempre utiliza i, tá? Porque é como se fosse um índice, né? Onde você utiliza apenas uma variável de uma letra só para não estar fazendo complicações, tá? É interessante você utilizar, por exemplo, i, x, y, u, k, l, tá ok? É apenas uma letra na variável para você estar fazendo essa interação, tá certo? Que fica muito mais fácil, né? Então aqui, i igual a 1 ou i igual a 0, tá? Ou i igual a um número que você queira fazer aqui. Vamos dizer, eu vou aplicar isso daqui a uma situação real, onde eu vou dar aqui, ó, um echo select vamos ver aqui, onde a gente tem aqui o select, né, que é aquele nosso clássico select de formulário. Deixa eu colocar aqui o fechamento do select, perfeito. Então aí eu já tenho um select, tá certo? Eu vou comentar essa linha do for aqui, com o comentário PHP clássico, F5. Então tá aqui, ó, tem um select, certo? O que eu quero colocar nesse select? Eu quero colocar todos os meus todos os anos a partir de, vamos dizer, eu quero colocar todos os anos a partir de 1940, certo? Então eu quero que o i ele inicie em 1940, certo? Coloco aqui ponto e vírgula para dizer que eu já defini o meu i, né? Eu já defini o operador. E depois, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a condição desse operador. Então, o operador ele vai parar de executar o for, ou seja, o for vai parar de ser executado quando o meu operador ele for menor do que o meu date y, ou seja, do que o meu ano atual, que é 2012, certo? E por último, o i ele vai fazer o que? Ele vai se incrementar ou se decrementar. Eu quero que ele incremente. Então, aqui, ó, 1940, quando ele for para o próximo for, quando o for se repetir novamente, ele vai para 1941, assim sucessivamente até chegar 2012, certo? Onde ele vai parar. Eu vou colocar aqui menor ou igual a 2012, onde ele continua executando, e quando ele parar em 2012, ele ainda, se for igual a 2012, ele ainda continua, tá certo? E o que eu vou imprimir aqui? Eu vou imprimir os options desse meu select. Olha só que legal. Aqui no value do option, eu vou colocar o i, o que vai ser o meu ano. E aqui também no option, onde ele vai ficar exibido, eu também vou colocar o i. Vamos testar?
voltar aqui, F5, olha lá, eu tenho 1940 até 2012. Imagine se eu digitasse isso daqui na mão, gente. Eu tenho muita facilidade com o for, porque eu já tenho tudo isso daqui já com o PHP. O PHP já me traz isso. E essa estrutura de controle for, ele realiza repetições, né? Assim como o while, eu poderia fazer isso daqui também como while, né? Mas o for aqui ele fica muito mais acessível, porque ele já tem toda a definição da estrutura aqui dentro, né? O while é mais indicado quando você quer varrer alguma variável, algum banco de dados ou um array, certo? Já o for não, já o for é mais indicado quando você quer fazer interações de incremento e decremento sobre um número, sobre uma condição, né? Onde você acaba aí tendo um maior controle, uma maior versatilidade na hora de estar realizando uma repetição, certo? Então o for é mais indicado, né? O while já é quando você quer varrer algum banco de dados, né? Ou alguma estrutura que tenha índices que tem valores armazenados, ou seja, tem mais valores armazenados, né? Aí você varre ele com o while. O que é varrer? É como se você percorresse cada um dos índices, certo? Bom, então só para revisar aqui o for, né? O que é o for? É uma estrutura de controle que estabelece um laço de repetição, né? Que é o que é o laço aqui? Essa denominação aqui das chaves, tá? Beleza? O for ele recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a definição do operador. E a gente já definiu aqui o operador i. Aí, assim como poderia ser o operador y. É apenas um nome sugestivo. O i ele vem de índice, né? Onde você tem aí o índice, que já começa aí com i. Por isso que ele é muito utilizado, assim como no while, etc. Tá? Depois eu coloco ponto e vírgula. E aí entra o meu segundo parâmetro, que é a condição desse operador. Então o i, então esse for, ele vai parar de ser executado quando o i ele for menor ou igual ao meu ano atual, que eu estou pegando através da função date do PHP. Né? Passando o parâmetro y, onde eu tenho aqui então o retorno, onde essa função ela me retorna o ano, certo? Depois ponto e vírgula, para a passagem do meu último parâmetro, que é o quê? Que é o incremento ou decremento desse operador. Nesse caso, eu estou incrementando ele. Para quê? Para ele estar pegando esse valor de 1000 e sempre estar atribuindo mais um. Ou seja, eu tenho aqui, depois eu vou ter 1941, 1942, 43, 44, assim sucessivamente até chegar ao 2012, onde ele para, certo? E aí, então, eu tenho uma forma muito simplificada e muito legal de se fazer a população dos itens do meu select aqui, ó, dos options. Olha só que bacana, certo? Eu ainda poderia fazer uma variável aqui, ó, chamada selected, que eu gosto de fazer, selected, onde eu posso dizer que vai ficar selecionado, certo? O option que vai ficar selecionado é o option que equivale ao meu ano atual. Então, poderia muito bem fazer assim, ó. Se o i for igual ao meu ano atual, então o que ele vai fazer? Ele vai atribuir aqui, ó, selected. Se não, ele retorna vazio aqui, ó, nulo. Pronto. Através disso aqui eu consigo selecionar o meu ano, olha só. Concateno aqui, variável selected, F5, e o ano que eu tenho selecionado aqui já é o 2012. Olha só que bacana. Poderia fazer aqui também o ano de 1996, que foi o ano 1996, tá certo? F5, opa, aqui ó, é que eu tenho que tirar esse parênteses. F5, ele selecionou o ano de 1996, certo? Se eu quisesse selecionar 2011, ele selecionaria 2011 para mim, ou seja, o valor que eu quero que seja selecionado por padrão. Então ele permite isso, tá certo? Então o PHP ele é muito versátil e você consegue fazer manipulações incríveis com ele. E o for, com certeza, é a estrutura de controle indispensável na hora que você quiser fazer repetições, ou seja, você quiser fazer uma repetição de alguma coisa para fazer interações. Tá certo? Por exemplo, eu quero fazer repetições ali para popular aqui, como a gente viu, um select, ou para popular uma div com informações, com textos, enfim, com o que você quiser, o for vai ser sempre a melhor pedida, tá certo? Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Deixo aquele forte abraço e até a próxima.